E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Com a proximidade da sucessão presidencial, os paulistas, cujos principais líderes estiveram ao lado do presidente, escolheram o republicano histórico Prudente de Moraes como candidato para a primeira eleição presidencial direta. Seu vice era baiano, o Manuel Vitorino, e intimamente ligado ao grupo florianista. Realizadas as eleições e contados os votos, os cafeicultores paulistas assumiram o controle do primeiro governo civil da República. A Constituição, redigida de acordo com o projeto liberal dos paulistas, estava consolidada e o regime fortalecido, enquanto pouco a pouco perdiam força o republicanismo radical ou jacobino e florianista e o positivismo republicano. O colapso desses dois projetos esteve ligado à falta de uma base social significativa para viabilizá-los. Assim, a vitória coube ao projeto de república liberal dos cafeicultores paulistas, mas essa república seria bem pouco democrática se comparada com o modelo norte-americano. Aqui, a exclusão política e a fraude, não raro contando com o apoio da autoridade constituída, seriam a norma. No caso do Brasil de 1890, tratava-se basicamente de manter a injustiça social e os privilégios de poucos. A própria ideia de um sistema que garantisse a livre competição entre os indivíduos soava, no mínimo, esdrúxula, num país marcado por desigualdades sociais tão drásticas. A lei pressupunha uma sociedade que na realidade não existia. O principal instrumento para o exercício da cidadania, o voto, era acessível a poucos. Apenas aparentemente liberal, o novo período republicano, inaugurado pela eleição de Prudente de Moraes, esteve longe de ser pacífico. As camadas economicamente inferiores desconfiaram da República, mantendo quase sempre uma atitude de indiferença, ou então apoiaram o regime na medida em que conseguiam extrair dele umas poucas vantagens imediatas, ou ainda reagiram violentamente quando nem mesmo suas mínimas necessidades estavam sendo satisfeitas pelo regime. O caráter transitório da administração de Prudente de Moraes deve-se à presença ainda significativa de políticos florianistas próximos ao poder e à possibilidade bastante real de um retorno dos militares ao governo. A Revolução Federalista ainda estava em andamento na ocasião da posse do novo presidente, acrescentando razoável dose de intranquilidade ao período. A principal obra de Prudente de Moraes deveria ser, portanto, fazer o país retornar à normalidade, dentro do projeto político liberal da oligarquia cafeeira. Entre suas primeiras realizações esteve o fim da Revolução Federalista, em agosto de 1895. A habilidade política de Prudente, anistiando os principais líderes rebeldes, foi importante para o encerramento relativamente pacífico das hostilidades. Durante o governo de Prudente de Moraes aconteceu a revolta que seria denominada Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897. Um grande conflito que envolveu a população sertaneja do Nordeste, destacadamente da Bahia. Suas principais causas estão ligadas à injusta situação fundiária do país e ao total abandono em que se encontravam as populações mais pobres. Há uma estrutura agrária marcada pela concentração de terras nas mãos de poucos e pelo predomínio do latifúndio improdutivo em vastas áreas. Somava-se o total descaso das elites e do governo com as carências da população sertaneja. A tensão social explodia com frequência, quase sempre em momentos de seca prolongada, como as das duas últimas décadas do século XIX. Durante as secas prolongadas, a população perdia suas fontes de sustento e muitas pessoas procuravam sobreviver migrando para outra região. Aumentava o banditismo social sob a forma de cangaço, assaltos e invasões de fazendas e povoados por grupos armados. Também se disseminava nessas épocas o misticismo religioso. Uma vez condenados à miséria material, os sertanejos passavam a buscar apoio no imaginário espiritual, levando uma vida de devoção religiosa e exaltação mística. O misticismo religioso quase sempre se desenvolvia em torno de um líder messiânico,
ou seja, um líder carismático, cujo discurso era capaz de mobilizar as populações com promessas como a salvação eterna em troca das misérias terrenas. Antônio Maciel, o Antônio Conselheiro, foi um desses líderes. Ele percorria o interior do Nordeste a pé, fazendo seus discursos e profecias, dando conselhos, proclamando a fé no reino de Deus. Além das pregações, prestava alguma assistência à população mais pobre, erguendo ou reformando igrejas e construindo cemitérios. Entre seus fiéis havia um número expressivo de cangaceiros. Em 1893, Conselheiro e seus seguidores estabeleceram-se na antiga fazenda de Canudos, nas margens do rio Vaza-Barris. Fundaram a aldeia de Belo Monte, que logo começou a atrair grande quantidade de sertanejos, por representar uma alternativa para o tradicional regime de exploração a que estavam sendo submetidos havia século. Essa comunidade livre era vista como uma ameaça pelos poderosos, e não demorou para que o governo do estado da Bahia resolvesse acabar com o mau exemplo de Conselheiro e sua comunidade mística. Além disso, Conselheiro criticava o governo republicano, e em sua comunidade circulavam versos que faziam referências elogiosas a um passado monárquico glorioso, onde havia reis que protegiam o povo. Esses versos foram recolhidos por Euclides da Cunha e diziam respeito ao rei português Dom Sebastião, falecido na luta no norte da África no século XVI. Dessa forma, a população de Canudos retomava as antigas lendas de origem portuguesa do sebastianismo, que previam a volta mística do rei Dom Sebastião, inaugurando uma era de prosperidade. Esse material foi usado como argumento para acusar Antônio Conselheiro e seu grupo de monarquistas, o que ajudava os inimigos a mobilizar a República contra Canudos. Em expedição de novembro de 1896, uma expedição de aproximadamente 100 homens do exército enviada para destruir a comunidade foi massacrada pelos moradores de Canudos. O governo da Bahia e depois o governo federal enviaram outras expedições, também sem sucesso. A segunda expedição do Exército, em janeiro de 97, com mais de 500 soldados munida de metralhadoras e canhões, sob o comando do major Febrônio de Brito, fracassou a caminho de Belo Monte. Sob o comando do coronel Moreira César, veterano vencedor da Revolução Federalista, a expedição seguinte, composta de mais de 1.300 homens trazidos do sul do país, fracassou diante da resistência dos conselheiristas. Alguns meses depois, em junho de 1897, chegou a quarta expedição, que contava com 15.000 homens trazidos de todas as partes do país e que montou um cerco a Canudos. Os combates prosseguiram durante os meses seguintes, sem que se chegasse a um termo. Mais tarde, partiu do Rio de Janeiro o próprio ministro da Guerra, Marechal Machado Bittencourt, com mais alguns milhares de reforços. Submetido a um intenso bombardeio pelas peças de artilharia do exército e absolutamente carente de suprimentos, Canudos parecia estar com o destino selado. No entanto, a população da comunidade continuava a crescer, aproximando-se dos 30.000 habitantes. Chegava gente de todo o Nordeste, fazendo o possível para romper o cerco das tropas do governo, preferindo a morte ao lado do conselheiro do que a miséria. Em 5 de outubro de 1897, Canudos foi finalmente derrotado e os últimos defensores foram mortos pelas tropas do governo. Mas o exemplo do conselheiro continua sendo muito seguido em diferentes partes do Brasil e mesmo lá no Nordeste, ao longo de todo o período da República Oligárquica, ao longo de todo o período da República Velha. É comum a existência de líderes místicos que são apontados como representantes de Deus ou como portadores de uma verdade religiosa absoluta e que devem ser seguidos. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Até mais!